Você sabe que ainda essa semana eu estava estudando os grandes avivamentos da Bíblia, como nasceu, como foi feito esses avivamentos, e sabe, uma coisa poderosa que ali eu pude encontrar é o padrão bíblico para cada avivamento. Primeira coisa que você precisa compreender: avivamento não é, em plano inicial, uma festa ou uma coisa boa. O profeta Ezequiel, em Ezequiel no capítulo 37, ele usa o termo com aquela visão dele do vale de ossos secos. No 37, ele fala do vale de ossos secos. No 38 e 39, ele fala do Gog e Magog. E ele diz assim, pode o Senhor suscitar um grande exército desses ossos secos? Ezequiel está dizendo que a maneira como Deus entende de avivamento é carne, é vida em ossos secos. Isaías já chega a usar o termo pomar no meio do deserto. Mas você observa que todos os termos usados por Isaías, por Ezequiel, por Jeremias, todos eles trazem a conotação de um caos moral, espiritual e social dentro de uma igreja ou numa nação. Todas as vezes que esses servos de Deus clamaram por avivamento na Bíblia Sagrada, a nação estava num caos absurdo e terrível. Quando chega ao ponto que a nação do Senhor chega como ficou ou como estava, a única coisa a transformar essa realidade é uma obra do Espírito Santo. E é isso mesmo, meus irmãos, avivamento é uma obra do Espírito Santo. Avivamento é uma obra direta de Deus. Avivamento é o ataque frontal de Deus contra as forças do diabo, contra seu povo. Eu vou citar aqui algumas coisas para a gente fazer o paralelo dessa obra divina e poderosa de Deus e analisado a Bíblia. Ou seja, analisarmos o que estariam vivendo nesses dias de determinados avivamentos. Só um pequeno ponto de reflexão histórico na Bíblia Sagrada um pouco. Esse ponto é muito importante. A nação de Israel, ela sempre viveu de altos e baixos. Hoje eu vi um padre atacando Israel. Eu já vi 2 essa semana. Dizendo, esse Israel aí não é o Israel da Bíblia. Ah não, esse judeu é o que é. O egípcio de hoje não é o egípcio da Bíblia? O árabe de hoje não é o árabe da Bíblia? Gente, que é isso? A maneira dele atacar Israel, dizendo, esse Israel não é o Israel de Deus. Não. Esse povo que está morando lá não são judeus que moraram em todo o mundo por causa da segunda diáspora e depois tiveram que voltar? Aí você entende por que a Igreja Católica patrocinou Adolf Hitler na perseguição aos 6 milhões de judeus. O antissemitismo é muito descarado. Mas analisando um pouco da história de Israel, eles saem do Egito por 2 irmãos, profeta e sacerdote, Moisés e Arão, e eles ficam contornando e passam todos a viver no deserto. E por estarem vivendo no deserto, eles passam a também ter um templo móvel, um tabernáculo móvel. E esse tabernáculo móvel, ele é um tabernáculo que fica ao pé do Monte Sinai, que também é o Horebe. Só que o Horebe fica à direita, ali tem um conglomerado de 4 montanhas juntas em uma só, no pé a mesma, lá em cima que muda.
Tanto o Monte Horebe quanto o Monte Sinai são montes sagrados que os homens não sobem até hoje. E em volta da tenda da glória, a tenda do Senhor, ficava as moradias de todos. Para você ter uma ideia, só os homens que reclamaram, isto é, em Números 28, verso 11, só os homens que reclamaram de comer só maná e exigiram de Deus carne, que Deus falou para eles: eu vou dar tanta carne que vai sair carne pelo nariz, vai sair pela orelha, vai sair pela boca, aonde tiver um buraco em vocês, vai sair carne. Deus falou nesses termos, com essa ironia. Você sabe quantos homens foram reclamar para Deus? 600 mil. Sabe quantas pessoas tinha na altura, no deserto de Sitim? 5 milhões. Moisés sozinho liderava 5 milhões de pessoas. Aproximadamente 4 Curitibas. Ali no monte, ali no deserto, servindo ao pé do Sinai. Aos 120 anos, Moisés morre. Arão morre antes dele. Depois Moisés. E ele passa o bastão para Josué. A partir de então, a missão de Josué é diferente da missão de Moisés. Josué era um general. Josué era um estrategista de guerra. Se você ler toda a história de Josué, você vai ver que tudo que ele fazia era debaixo de planejamentos estratégicos. E Josué é então o primeiro juiz da nação. Por que juiz? Porque havia um rei, haviam sacerdotes e havia o governador, que neste caso era o juiz. A nação passa a ter então 14 juízes, a partir de Josué a Samuel, 14 juízes, e num total de 39 reis, sendo 19 reis da nação do norte, isto é, Samaria, e 20 reis da nação do sul, isto é, Judeia. A nação do norte, ela é destruída 150 anos antes da Judeia ser destruída. Como que acontece essa destruição? O rei Sargão de Nínive invade Samaria e ele leva para o exílio as 10 tribos. Lembra? Por causa de Salomão, a nação foi dividida entre norte e sul. O sul ficou com o filho de Salomão, Roboão, que tinha Judá e Benjamim, e o norte ficou com o servo de Salomão, Jeroboão, que ficou com o restante das 10 tribos. Mas as 10 tribos nunca serviu a Deus. As 10 tribos se fez assim horrendo. Foi tão terrível as 10 tribos, que dos 19 reis existentes das 10 tribos, não teve um rei piedoso. Por que a nação do norte deixou de existir? Bom, primeiro por causa de seus pecados. Jeroboão, vendo que o povo no norte começou a ter saudade de Jerusalém e ir até Jerusalém para adorar a Deus, como fazia uma vez por ano, ele começa a ficar preocupado que a nação dele está flertando com a outra nação que se torna inimiga. Jeroboão tem uma ideia absurda, de louco, de tonto. O que ele faz? Ele constrói 2 bezerros gigantes de ouro, um em Betel e o outro perto a Betel-Tizar, e ele grita para os israelitas: povo de Israel, eis aqui o Deus que te tirou do Egito. E o povo tem umas ideias, gente, eles acreditam demais. Resultado, ele foi construindo postes, ele foi construindo ídolos, ele foi fazendo ídolos e atraindo o povo para esses ídolos, para não irem nunca mais para Jerusalém. Acontece que lá do sul vem um profeta. Isso está registrado
em primeiro livro de Reis, no capítulo 13, vem um profeta e chega diante do altar de Jeroboão. Lá estava, Jeroboão fez um altar gigante em Betel. Gente, olha que coisa, o diabo é endemoniado. Betel era o lugar da consagração dos reis da nação. Todos os reis, tanto Davi como Saul, como Salomão, foram consagrados em Betel. Vocês sabem o que era Betel, não? Quem pode me dizer aí? É também o lugar onde Jacó teve a visão da escada. Lugar sagradíssimo. Lá tinha um altar que Jacó construiu, sem ídolo, sem nada, mas que os servos de Deus iam lá. No altar de Jacó, e ali eles eram ungidos e consagrados reis. Sabe que Jeroboão constrói um altar nesse lugar, gigante, a Baal e com seus cultos a Baalins. Isso foi um pecado tão grave de blasfêmia que veio um profeta. A Bíblia não fala o nome do profeta, ela chama de profeta novo. É aquele mesmo que morre comido pelos leões, tadinho. Acreditou no profeta velho, o profeta velho enganou ele, ele foi comido. Mas Deus alertou o profeta: não volta, não coma, não beba. Ele acreditou no profeta velho que disse: não, um anjo apareceu para mim e falou que era para você vir comer na minha casa. Isso nos leva a ainda que um anjo apareça e nos pregue outro evangelho, seja ele anátema. Tá vendo? Cuidado com a segunda voz, irmãos. Cuidado com a segunda voz. Mas esse profeta, talvez se ele não tivesse morrido, estaria aqui na galeria de profetas, porque ele a profecia dele é forte. Ele vai a Betel, e lá está Jeroboão, o mesmo Jeroboão que recebeu as 10 nações, consagrando a Baal, consagrando aquele bezerro de ouro, oferecendo sacrifícios, e Baal recebia sacrifícios humanos. O profeta chega e grita olhando para o altar: altar! Altar! 1 Reis 13, verso 4. E na hora que ele grita amaldiçoando o altar de Jeroboão, o altar era gigante, quebra no meio. E as cinzas caem e queima o holocausto de Jeroboão. Jeroboão levanta a mão, a espada, para ferir o profeta. Ele fica manqueba da mão. Quando ele levanta a outra, também. Ele entra em crise e começa a chorar. O profeta, que devia ser muito bonzinho, né, para acreditar num profeta velho, malandro desse. O profeta foi lá e abraçou Jeroboão e orou por Jeroboão. O braço de Jeroboão voltou normal. Aí o Jeroboão tem um lapso de arrependimento. Mas as nações do norte caíram em extinção por um motivo: misturar. Olha a arma de Sargão contra Israel. Os irmãos vão se lembrar que Balaão propôs essa mistura nos dias de Moisés. E Balaão disse ao rei de Moabe: mistura as suas mulheres com os homens dos hebreus. Ao fazer isso, não vai ter mais sangue puro e vai atrair a ira de Deus. Conselho de Balaão, seguido por Sargão, seguido por Salomão, de misturar, seguido pela nação de Israel em dias de Esdras e Neemias. O que Sargão faz para colocar em extinção a nação? Ele leva a nação todinha para a Síria. E enquanto eles estão na Síria, ele gera neles a cultura síria. Aí ele traz assírios e põe para morar dentro de Samaria. Quando aqueles assírios estão morando dentro de Samaria, nas terras de Samaria, com os deuses samaritanos, ele traz de volta os hebreus. O que ele teve agora? Acabou a nação, porque o que você tem agora? Uma terra mista. Por isso que judeu não se dava com o samaritano, porque o samaritano não era nem judeu, nem assírio, nem babilônico, era misto.
Eles não adoravam só a Deus, eles adoravam de tudo. Dessa forma, Sargão acabou com a nação. Ele foi mais perspicaz que a Babilônia e a Pérsia. Resultado, dos 19 reis do norte, não teve um que serviu a Deus. 10 golpes militares. O primeiro golpe militar mata Jeroboão dentro da sala do trono, sentado no seu trono. O seu general de guerra mata Jeroboão. Jeroboão foi alertado. O profeta Aias alertou ele, falou com ele, mas ele, o tal do poder sobe para a cabeça, que ele era um moço muito bom. Agora, quando nós vamos para o sul, dos 20 reis que tiveram em Judá, você tem 4 reis que agradaram o Senhor, pelo menos parte disso. Você tem, por exemplo, o rei Asa, só que no final o rei Asa sobe para a cabeça também. Um profeta vai confrontá-lo por alianças erradas e ele espanca o profeta e joga no cárcere. Esse rei então morre, eles falam com uma doença nos pés. Na época não tinha esses diagnósticos, mas para alguém morrer hoje de doença nos pés é trombose. Né? Mas a Bíblia diz que ele morre com doença nos pés. Ou pode ser até diabetes, né? E provavelmente ele vai ficando com os pés todo preto, o rei Asa, e morre disso. Pode ser um diabetes. Nós temos o rei Ezequias. Ezequias é filho de Acás, pai de Manassés. Olha, interessante. Acás foi um rei que sacrificou crianças e seus filhos a Moloque. Manassés foi um rei que sacrificou crianças e seus filhos a Moloque. Manassés então aprendeu com quem? Com o avô. Ele não seguiu os passos do pai, mas preferiu seguir os passos do avô. O rei Ezequias é uma bênção. É o rei que ora ao Senhor pela afronta de Senaqueribe. Senaqueribe, o rei da Síria. Mas Ezequias também comete uma bobeira no final. Ele começa a levar reis e pessoas dentro do seu palácio e mostrar seus tesouros, tipo se gabando. Eu acho que baixou nele ali o Salomão. Ele começou a se sentir o Salomão da vida. Mas isso desagradou a Deus, porque ele ficava pegando os utensílios de Deus do templo, tudo de ouro. Olha isso aqui, olha isso aqui. Isso foi um pouco, quase igual a Belsazar lá na Babilônia. Aí Deus desagradou. E nós temos Jeroboão, Josafá. Josafá é um rei que é uma bênção, gente. Ler Josafá. Josafá fez umas coisas. Ele pegou e dividiu a nação em grupos de líderes. E os chefes de família, generais de guerra, eles iam nas casas ensinar a lei de Deus para o povo. Ali nasceu a célula. De fato, isso era toda semana. Ele criou grupos de ensino das leis do Senhor. Então, toda semana tinha multidões de gente. Olá, meu irmão, Pai do Senhor, vamos estudar a Bíblia. Antigamente era assim, vocês sabiam, não sei se vocês passaram por essa fase. Os irmãos vinham na nossa casa, na casa do meu pai o dia inteiro, para estudar Bíblia. Isso era uma coisa comum no passado. E Josafá faz isso. Só que Josafá, no final da vida dele, ele comete uma coisa tão ridícula. Ele faz uma aliança com o pior rei do norte, Acabe, porque Manassés é o pior rei do sul. O pior rei do norte, Acabe e Jezabel. E nessa aliança, ele oferece seu filho e Jezabel oferece sua filha. Irmão, o cara era co-sogro de Jezabel. Um homem temente a Deus,
de atitude de santidade. Ele agora é parente de Jezabel. Jezabel então dá sua filha Atalia e se casa com o filho de Josafá. Isso foi uma coisa tão grave, mas tão grave, que Atalia, ao passar dos anos, ela começa a matar os da descendência de Davi, a dinastia de Davi. Não sei, do nada o marido dela dorme e não amanhece. A Bíblia não sabe a morte do marido de Atalia. Ele só não amanheceu. O que está na história é, amanheceu dormindo, acordou morrendo, morreu. Sabe o que essa mulher fez? Antes do marido morrer, ela induz ele a matar todos os parentes, sobrar só ele. Atalia, a usurpadora. Agora lá no norte, o trono do norte é de Jezabel. No sul, o trono do sul é da filha de Jezabel. Tá tudo bom. Quando ele matou todos os parentes, não sei o que aconteceu, deu uma febre, morreu. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu não vou falar, senão a Atalia ainda me processa. Eu não tenho prova. Só que aí, depois de todos estarem mortos, ele amanhece morto. E não tem um descendente de Davi mais no trono. Então ela assume o trono por 6 anos. Só que Deus é poderoso. Olha como isso é grave. Se isso permanecesse, Jesus não viria, porque ele é dessa dinastia, a dinastia davídica, dinastia de Davi. O que o diabo estava fazendo é tentando impedir o nascimento do Messias. O judeu não acredita que Jesus é Messias. Eu disse para então você não espera Messias. Por quê? Porque não tem ninguém no trono de Davi para o Messias herdar. Como é que o seu Messias vai vir? Você tem que ser filho de Davi. Cadê o rei do trono? Jesus veio no período de um último rei. Josias é a última dinastia até Herodes. Você pensa, o diabo entrou na mente de Atalia para matar os propensos messias que viria. Mas Deus faz umas coisas. O sacerdote, por nome Joiada, ele pega o garotinho de meses de vida chamado Joás, é o único da dinastia. Ele esconde esse garotinho dentro do templo com ele, porque Atalia era diabólica, era idólatra, ela nunca entrava no templo, claro que não. Então ele esconde Joás no templo. Quando Joás completa 7 anos, ele entra no palácio tomado de gente. O sacerdote, olha a coragem dele. Na frente de todos ele diz, há um descendente de Davi. O povo fica doido, a nação. Porque a nação conhece a profecia do Messias e que o trono de Davi deveria ser um trono eterno. Então ele pega a coroa e põe na boca põe na cabeça do garoto Joás. E o Joás, de 7 anos de idade, é proclamado rei. Atalia começa a gritar, traição. Olha quem fala. Traição. Joiada manda arrastar ela para fora para não derramar sangue dentro do templo sagrado. E lá, meu filho, foi tanta facada, tanta espada que essa... Não foi tão terrível igual Jezabel, que foi comida pelos próprios cachorros. Mas ali Deus devolve ao trono a dinastia de Davi. Infelizmente esse pecado, essa maldade, essa coisa está na conta de Josafá. Ele não precisava disso. Mas aí nós chegamos em Josias.
E os irmãos já conhecem a história do pequeno Josias. Por que esse avivamento deveria vir nessa época? Já preguei aqui, mas alguns detalhes são importantes, que o que eu quero é que nós vamos pensar hoje. Nós vamos analisar como cada avivamento se parece. E se nós nesse país vamos viver um avivamento, eles devem ser similares a isso aqui que nós vamos ver. Por exemplo, nós temos o avivamento de Josias, e esse avivamento, o avivamento de Josias, que se espalha em toda a Judéia, nós devemos, primeira coisa, analisar por que a Judéia precisava de um avivamento. Em primeiro livro de Reis 23, no versículo 4, irmão, estou feliz, porque agora nossa tela está com um texto puro das Escrituras, que é a King James 611. Nós não tínhamos ainda, mas agora nós temos, né? Primeiro livro de Reis 23, versículo 4. Aqui está na NVI. Em cima? Tá. E o rei ordenou a Uquias, sumo sacerdote, aos sacerdotes da segunda ordem e aos sacerdotes da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal. Sabe aqueles vasos bonitos, de ouro, que ficam nos lugares? Os reis da nação eram tão abusados que eles iam lá e pegavam esses utensílios consagrados a outros deuses e enfrentava Deus, punha na cara de Deus. É a mesma coisa que o marido trair a esposa e trazer amante para morar dentro de casa. E esse comparativo meu é o mais real de todos, porque é esse comparativo que o Senhor usa quando manda Oséias se casar com uma prostituta, com uma mulher adúltera. Porque Deus está dizendo, está vendo? Vocês têm amante, moram comigo e traz amante para morar dentro de casa. É isso aqui, ó. Zombando de Deus, ó. E para o bosque, o que é bosque? Salomão havia construído um bosque, igual esse aí que tem em Porto Alegre agora ficou famoso, um bosque de demônio, um bosque muito grande, com vários postes ídolos, que as pessoas iam lá, passavam as tardes, um bosque bonito, e fazia seu sacrifício ali a algum tipo de Deus. E continua, olha isso, gente, e para toda a hoste do céu, agora está falando anjos. E continua, e ele os queimou na parte externa de Jerusalém. Quem fez isso? Ilquias, pai de Jeremias, tirou tudo que era imundo do templo e queimou na parte externa, nos campos de Cedron, e carregou as cinzas até Betel de novo na história. Então nós tínhamos dentro do templo de Salomão imagens de anjos, adoração ao sol, postes ídolos, e o que você vai ler comigo, tu não acredita. Havia dentro do templo 1.500 prostitutas cultuais que faziam sexo o dia inteiro com os adoradores tanto de Baal como de Aserá. Mas o que você vai ler comigo aqui, você nunca imaginou que teria dentro da nação de Israel. 1 Reis 23 e 7. Você nunca imaginou que teria isso dentro da nação. Irmão, quando o Senhor vai falar com a nação de Israel, pode pôr, 23, 7. Quando ele vai falar com a nação de Israel, ele diz que Jerusalém tinha mais pecados do que Nínive e Sodoma e Gomorra. Olha o que diz, e ele demoliu as casas dos sodomitas que ficavam à casa do Senhor, junto à casa do Senhor. Você sabe o que é sodomita? É o pecado de Sodoma e Gomorra. Sodomita é o termo para sacerdotes homossexuais. Sodomita é o ato do sexo anal. Esses sacerdotes, essa cultura, eles aprenderam dos ninivitas e de Sodoma e Gomorra e as cidades em volta. O que tinha lá? Vou te explicar. Sacerdote, porque Aserá, né, Astarote, tinha tantos sacrifícios com prostitutas cultuais, mas e quantos sacrifícios com
prostitutos sodomitas. Lá em Sodoma e Gomorra tinha uma cultura. As crianças em Sodoma e Gomorra não eram de posse do pai, era de posse do Estado. Ó, que coisa, não? Você já ouviu, você já falou sobre isso lá na Câmara, Ezequias? Pastor Ezequias. E como era de posse dos pais, elas eram mentoreadas por assistente social. É isso aí. Elas são dos pais de posse do Estado, a criança. Isso aí é uma cultura velha, antiguíssima. O Império Romano era assim, o Império Grego era assim. E eles aprenderam isso nas culturas mais para trás ainda. Como é que você fazia? Até 12 anos de idade, você sodomizava o talmidim, a criança. Por isso que quando os 2 anjos chegam em Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que todos os homens da cidade eram sodomitas, ou seja, queriam fazer sexo com os anjos. Porque aquilo era cultura de... Então, as mulheres eram para ter filho e os homens ter prazer. Agora, olha que coisa terrível, nós não sabemos quais reis permitiram, mas a partir do momento que trouxe Aserá, ou Astarote, e Baal para dentro dos terrenos, iria ter cultos com prostituição cultual e sodomização cultual. O que nós vemos? Que dentro da casa de Deus ficavam os sodomitas e as prostitutas. Agora eu vou aproveitar esse texto aqui para mostrar para você como é que está numa Bíblia moderna. Porque o texto é pesado, eles vão lá e tiram. Além disso, derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais. Sodomita é uma coisa, prostituta é outra. 20 anos para cá, a sociedade bíblica criou um método de tradução absurdo. Ai, mas é tão pesado falar que Israel tinha... Pecou, ué. Está na Bíblia para pregar. Se não está na Bíblia, eu não prego. Mas o que nós estamos vendo aqui é que, em primeiro lugar, Israel está afundado nos pecados mais nojentos. Sabe o que o Senhor fala? Sua irmã Samaria não existe mais. E os seus pecados superaram da sua irmã. Fala para Judá. Quando o rei Josias assume, essa é a realidade do rei. Ele passa na frente do templo e ele vê, imagina vocês, gente, 1.500. Barulho o dia inteiro, que nojeira. 10 dias para lavar o templo. Aí você vai ver que depois... Parece a cada um de nós que esse pré-exílio, em que o povo é levado para o exílio, é pior que a grande tribulação. Você tem sodomia, prostituição, adoração a Astarote, adoração a Moloque. Jeremias diz que as pedras das ruas de Jerusalém tinham a cor do sangue das crianças. Não, gente. Se Deus não vier num negócio desse... Porque é o seguinte, na Bíblia, a ideia de avivamento é essa. Ou é avivamento, ou é aniquilação. Ou é avivamento, ou é destruição total. Ou seja, a entrega a tudo que não presta. Mas falaram aí que o Brasil hoje é o número 1 em imoralidade. Falei, mas terreno, baita terreno para avivamento. Mas eu acho que para avivamento tem que piorar um pouquinho mais. Porque quanto pior for a terra, mais ela necessita de arrependimento. E o coração do avivamento é voltar-se para Deus, arrepender dos pecados horrendos, arrepender-se uns para os outros, pedir perdão um para o outro, é voltar, é retornar ao Senhor.
Lá na frente vamos ter festa, mas agora é choro. Eu lembro, meu guri, pastor Jean, gurizinho, e o Jean, ele tem um negócio com ele, até hoje, ele é muito insistente, é cheio de drama, e quando ele está chateado, ele fica assim, ó. A mãe dele sempre venceu nisso aí, a mim que não. Acho que é o contrário, né? Aí um dia eu corrigindo ele. Olha o nível da manipulação. Eu corrigindo, bravo, ele. Você não me ama? Todo filho fala isso, né? Eu te amo. E você não quer que eu te ame? Não. Agora eu não quero seu amor. Eu quero sua obediência. Quando você crescer, eu sei que você vai me amar. Mas agora eu prefiro que você me obedeça. Irmãos, essa é uma cultura bíblica. Esse é o padrão de Deus. É o temor do Senhor o princípio da sabedoria. O amor verdadeiro por Deus nasce do temor. A palavra temor na Bíblia, o significado dela é o que está na sua cabeça. O povo pensa que temor. Mas temor é temer de Deus? É. Toda criança, suas primeiras atitudes antes de amar é temer. Criança nasce tendo medo de pai. Depois ela nasce, depois ela gosta. No início ela diz, se eu fizer isso, meu pai me bate. Depois ela diz, se eu fizer isso, meu pai vai ficar bravo. Quando ela cresce, ela diz, se eu fizer isso, meu pai vai ficar triste. Qual fase nós estamos no nosso relacionamento com Deus? Porque agora é o seguinte, não tem na Bíblia, eu vou fazer. Se não está escrito, irmão, mas se eu fizer isso, eu vou entristecer a Deus. Eu estou nessa fase. Eu amo música sertaneja, irmão. Você sabe, esse é o fraco de todo goiano. É o tal da música sertaneja. Mas tem umas que eu não me atrevo a pôr dentro do meu coração, porque eu sei que vai ferir a Deus. Com as letras absurdas e umas coisas absurdas. Você põe ali um Sérgio Reis, um Almir Sater, tal, cantando a roça, os olhos dos bichos. É bem diferente de cachaça, bebê, mulher, não sei o quê. Então, eu sei que o Espírito Santo está em mim, vai se ferir. Não é pecado, vou te falar, não é pecado eu pegar, não, mas vai ferir o Espírito Santo. Então, eu não vou fazer. É interessante você perceber aqui, que dentro da nação de Israel você tinha, e o judeu ele não era sofisticado no pecado. Porque, por exemplo, a Síria, ela também fazia sacrifícios humanos e de crianças, mas sabe o que eles faziam? Eles iam lá nas nações e pegavam as nações inimigas, trazia para cá e sacrificava. Aí eles iam lá nas nações e pegavam os filhos deles e sacrificavam lá. Eles não matavam os seus. O judeu, além de fazer um pecado horrendo desse, não tinha sofisticação. Matava os seus. Quando Josué entrou nas terras de Canaã, o Senhor disse, essa é uma terra diabólica. Essa é uma terra de demônios, acaba com todo mundo, acaba com amorreus, fariseus e tudo, não deixa nada, porque essa terra mata criança, essa terra sacrifica, empala forasteiro, essa terra é isso, essa terra é aquilo outro, não deixa nada, Josué. Quando Josué varreu a terra, deixou uns coitadinhos lá, esses coitadinhos com seus filhos, a nação de Israel, por quê? Você pergunta, por que eles então adoravam esses deuses? Porque era culte. Como Salomão era o homem mais culte de todos, adorou, então eu vou seguir o grande rei Salomão. Era culte. Neemias e Esdras vai corrigir, nós vamos ver isso daqui um pouco, esse pecado no povo no pós-exílio, eles citam Salomão, um homem a quem Deus amava, traiu o Senhor, diz Neemias. Ou seja, a terra está tomada de demônios. Você quer ver? Jeremias afirma que Manassés ficava às vezes 24 horas possesso.
Ah, não, aquilo que ele fazia só podia. Aquilo não é coisa de humano fazer, não. Olha, um traço aqui um pouquinho. Segundo livro de Reis 23, 10. Ele profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou sua filha passar pelo fogo a Moloque, queimá-los. Esse é o terrível pecado da nação de Israel. Que o povo escorregava nas ruas com o sangue das crianças. E era 24 horas de culto. De tal forma que as mulheres hebreias tinham em média um filho todo ano para sacrificar. Segundo o livro de Reis 21 e 6, olha o que fala do maior feiticeiro que as terras de Judá já teve. Ele fez seu filho passar pelo fogo. Observou tempos e usou encantamentos. Não está falando que fizeram para ele, não. E lidou com o espírito. O cara era um pai de santo. Quem que é esse? Ele lidou com espíritos familiares e feiticeiros. Ele operou muita iniquidade à vista do Senhor para provocá-lo a ira. Na NVI diz assim: chegou a queimar o próprio filho em sacrifício, praticou adivinhação e consultou os que anunciavam presságios, recorreu a médios, a quem consultava os espíritos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ah, não fez não. Nós estamos lendo aqui que Manassés foi um guru, um mago, um demônio dentro da cidade. Se fosse hoje, ele seria aí Poucos entenderam. Ninguém entendeu. Essa é a cultura do ambiente em que estava Josias, do ambiente que precedeu o avivamento, gente. O que acontece? A vinda do avivamento. Segundo de Reis 22, do 8 ao 11, a vinda do avivamento. Irmão, eu estou pregando essa mensagem nas igrejas. Sou bem sincero, não é o tipo de mensagem que eu gostava de pregar. Eu gosto de pegar um estudo, pregar uma teologia. Mas esse tipo de mensagem tem um negócio. Ela não traz glória para o pregador. Ela traz glória para a Escritura. E eu estou recebendo uma mensagem de gente que, pastor, eu passei a ter vontade de ler Bíblia. E a gente está vendo, né, eu e o meu filho. Gente, ontem eu preguei na sede da Assembleia, 84 anos de idade, Assembleia, em São José dos Campos. As crianças foram cheias do Espírito Santo, subiram no púlpito, começaram a pular. Pulando e dançando, crianças de 6 anos. Isso aqui é uma mensagem desse tipo, cheia de conteúdo. Aí você fica, não entende é a gente com essa mente velha que a gente tem. Eles estão facinho. Mas o coração do avivamento, segundo de Reis 22, do 8 ao 11, você vai perceber um modus operandi aqui nesse avivamento. Certos nomes nos serão familiares. Ilquias é um. Ilquias foi Talmidim de Isaías. Então, Ilquias aprendeu aos pés do profeta Isaías. Infelizmente, Isaías foi morto pelas mãos daquele rei feiticeiro que eu li há alguns minutos, o rei Manassés. Manassés cerrou Isaías no meio. Mas Isaías foi profeta de 4 reis. E em um dado momento, o Senhor chegou em Isaías e disse: Isaías, tira toda a sua roupa. Ele, oi? Senhor, é você mesmo? Sim, tira a roupa. Tira as sandálias. Sim, Senhor. Agora você vai andar por toda a cidade 3 anos, completamente nu. E você pensou que Osés sofreu, né? E você pensou que Jeremias, Jonas... em toda a Bíblia, para mim esse é o mais cruel
é a parte mais cruel de todo profeta que eu já li em toda a Bíblia. 3 anos. Só que tem um dado nessa história, que as pessoas não conseguiam olhar para ele, de tanto temor. Não se tornou uma coisa vulgar. Todo mundo sabia que era Deus, de tanto que acreditavam nos profetas. Qual era a ideia de andar nu? Para provar para alguns reinos que eles iriam completamente nus para a diáspora, para o exílio. Egito também foi destruído junto. É interessante que quando Nabucodonosor varreu Jerusalém, ele varreu também o Egito. E aí ficava aquela briga entre Nabucodonosor e Sargão, né? Babilônia e Assíria. Quando teve tudo o que aconteceu, todos os prisioneiros, inclusive a nação do Senhor, inclusive Manassés, né, foi levado para a Babilônia completamente nus e com argola no nariz assim. Ó. Humilhação total. O avivamento, pode colocar o texto. E Uquias, sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: encontrei o livro do Senhor, da lei na casa do Senhor. E Uquias deu o livro a Safã, e ele o leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra. E disse: os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa e o entregaram na mão daqueles que executam a obra que tem a supervisão da casa do Senhor. Safã, o escriba, apresentou ao rei, dizendo: Uquias, o sacerdote, entregou-me um livro. E Safã leu diante do rei. Olha o que aconteceu. Sucedeu que quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, ele rasgou suas vestes. O efeito da pregação tem que ser de, número 1, arrependimento. O ato de rasgar as vestes é um ato de constrição e arrependimento. Mas não fazem só rasgar. Eles rasgam, jogam cinza no chão, sentam em cima da cinza e começam a tirar o cabelo. Quando alguém faz isso, é porque entrou dentro dele um desespero gigante, absurdo de arrependimento. E o arrependimento, ele nasce, primeiro, do reconhecimento de quem Deus é. Esse rei, de acordo com o texto que nós lemos, nunca houve um rei como ele. E nem depois haverá. Põe para mim, segundo livro de Reis 23 e 25, porque a gente pensa assim, o maior rei da nação é Davi, o maior rei da nação é Salomão, mas a Bíblia diz que não é não. O maior rei da nação é esse. Vamos ler o 24, que a gente pega 24. Além disso, olha o que Josias fez. Os que lidam com espíritos familiares, os feiticeiros, imagens, ídolos, todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro que Uquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. Ele destruiu tudo que existia lá. Sodomização, os sacerdotes sodomitas, prostitutas, altares, ele quebrou tudo. Nenhum outro rei conseguiu. Por isso que ele também, esse Josias, ele é profetizado 400 anos antes. Projeta primeiro livro de Reis, capítulo 13, no versículo 4. Sucedeu que quando o rei Jeroboão ouviu... E agora? Deixa eu ver aqui. Não é esse texto. Primeiro livro de Reis, 13, quando ele fala sobre o altar. Me fugiu aqui agora. 13 e 2. Pronto, obrigado. Irmão, é muito texto armazenando aí. Tem hora que dá tem um computador, dá uma travadinha assim, né? E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor. Isso é aquele texto do profeta menor, né? Altar, altar! A esse profeta que morre pelo leão, é esse aqui, ó. Eis que uma criança nascerá na casa de Davi, e o seu nome será
Josias. O que é interessante é o seguinte, no capítulo 11, Salomão traz toda a idolatria e apostata da fé. No capítulo 13, o Senhor vem e diz para Salomão, eu vou levantar uma criança que vai acabar com tudo que você trouxe. Salomão levou a nação ao desvio e Deus levantou um garoto para um poderoso e sobrenatural avivamento. Irmão, é tremendo um avivamento nacional, viu? É maravilhoso você ler a Bíblia com esse espelho transformador. E é o que acontece em Judá, dentro dessa característica. Primeira característica, descobre a Bíblia deles. 400 anos sem ler. Segunda característica, o arrependimento do rei. Porque quando o rei se arrepende, a nação está se arrependendo. Segundo Reis 23, do 1 ao 3, a continuação daquilo que Deus trouxe, a nação inteira se arrepende, e o rei enviou, e se reuniram a ele todos os anciões de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, sacerdotes, profetas, os profetas, irmãos, sabem quem eram, né? E todo o povo, pequenos e grandes, e ele leu aos ouvidos de todos a palavra do livro do Senhor. No momento em que ele lia o livro, você vai ver isso acontece com Esdras, o povo começa a se arrepender. Vamos lá, continua. E o rei se pôs em pé diante de uma coluna e fez um pacto diante do Senhor para andarem segundo o Senhor e para guardarem seus mandamentos. É isso que é avivamento, gente. Avivamento é uma santidade gerada dentro de nós, não religiosa, mas promovida pelo Espírito Santo. Avivamento é andar nos preceitos de Deus. Avivamento é cumprir as palavras do Senhor. Avivamento é um arrependimento genuíno. Aquilo que a gente vê de cair, chorar, orar em línguas, essa é a festa do avivamento. Por isso que eu disse no dia 29, vamos fazer uma festa do avivamento. Algum irmão imaginou assim um pinhão? Não, nessa não. Mas vamos falar, uma pamonha quente agora vai bem, né? Eu acho sobrenatural, irmão, desde os primeiros dias que eu comecei a estudar, orando esse texto, o meu coração parecia que ia explodir, porque eu vi esse padrão da parte de Deus, de como nações foram transformadas por esse método divino chamado avivamento. E esse avivamento gerou na Bíblia e na história arrependimento. Arrependimento traz avivamento. E arrependimento mantém avivamento. Não é possível que você não quer um avivamento na sua casa. Não é possível que você não quer um avivamento pessoal, de ir trabalhar e aquele coraçãozinho está em chama ainda pelo Senhor, de voltar e o coração está em chama pelo Senhor, de querer pegar uma Bíblia e ficar ali 1 hora só lendo Bíblia. Aleluia. Esse avivamento de Josias, a grande característica dele é que a pregação de Josias, que foi das 5 da manhã ao meio-dia, todos em pé, gerou aquela multidão de gente tirando seus braceletes, suas correntes, seus deusinhos nos bolsos, jogando no chão e tacando fogo. É fogo ali, fogo aqui, fogo acolá, aquele monte de fogo. Enquanto Josias pregava, aquelas fogueiras acesas de pessoas, os homens gritavam, rasgando as vestes, dizendo: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus. Aquele povo que tinha Baal ainda no coração, que tinha Astarote, que consultava adivinhos, feiticeiros, que deram alguns, a maioria deles, seus filhos como sacrifício a Moloque. Aquele mesmo povo que sacrificou filhos a Moloque, estão ali agora em lágrimas, com a veste rasgada e dizendo: só o Senhor é Deus. E olha, eu vou dizer para vocês,
O avivamento de Josias foi tão forte que você não vê Jesus chegando e ídolos dentro da nação. Você não vê. Na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, você não tem deuses dentro de Israel. Josias cumpriu o que foi profetizado 400 anos antes. Ele acabou com feitiçaria, acabou com bruxaria, acabou com tudo que é tipo de ídolos, culto a Moloque, sacrifício de crianças, sacrifícios humanos, sodomização, prostituição. Ele acabou. Mas você vai perceber que os reis antes tentaram, fizeram decreto, proibindo, entrava dentro da casa dos outros e não conseguia. Josias não fez isso, porque não é por força e nem violência, é pelo meu Espírito. Ou seja, foi o Espírito Santo que moveu o coração do povo. Glória a Deus. Por isso que, quando o Senhor vai fazer um testemunho de Josias, ele disse, e antes dele, nenhum rei, e nem depois. Nós estamos incluindo todos. Davi, Salomão, todos. Mas o que esse menininho de 16 anos teve demais? A Bíblia diz, nunca houve um rei que me amasse como Josias. Olha, diz o Senhor naquele texto lido assim, ó, de todo o coração, toda a alma, toda a sua força. Ele amava a Deus. Glória a Deus. Um outro padrão que eu quero analisar com os irmãos, é o padrão de Esdras e Neemias. O povo ficou 70 anos no exílio. E não queriam voltar, porque a Babilônia tratava eles bem. Enriqueceram lá dentro e enriqueceram a Babilônia, porque é isso que o judeu faz, gente. Onde o judeu pisa, prospera. Só que o rei Ciro, Deus apareceu para o rei Ciro. E Deus chamou Ciro e Nabucodonosor de meus servos. Ciro disse, seu Deus me visitou hoje. E eu vou preparar uma comitiva para irem reconstruir o templo em Jerusalém. Isso não foi iniciativa do judeu, não. Foi iniciativa de Ciro. Primeira comitiva, vão com 50 mil pessoas com o propósito de reerguer o templo. Liderados por Zorobabel e o sacerdote Josué. Foi uma luta muito grande, porque o próprio Ciro que libera e que permite, ele para a obra. Por fofocas via carta dos samaritanos com inveja. 16 anos que a obra é parada. E nesse período dos 16 anos que eles param, Deus manda 2 profetas para encorajá-los e não desistir. Ageu e Zacarias. Ageu cobra do povo a construção do templo. A casa de vocês está construída, né? Mas a minha casa está destruída. Ah, Senhor, não temos dinheiro. Meu é o ouro, minha prata. Vocês estão entendendo o contexto dos textos mandados? Meu é o ouro, minha prata. Tanto Ageu como Zacarias cobram, porque Deus mandou reconstruir. Eles não conseguem, gente, eles não conseguem de tudo e fazem os sacrifícios do lado de fora. Passados 83 anos, vem a segunda leva, agora com Neemias, também governador. Neemias começa a reconstruir os muros, também sofre um grande levante, oposição e etc. Mas Deus prepara uma pessoa para ajudar Neemias. Esdras. Vamos ler Neemias 8, versos de 5 em diante. Esse avivamento é muito forte. A maneira como Deus agiu aqui. Diz assim, e Esdras abriu o livro à vista do povo. Agora, presta atenção. Esse negócio de abrir o livro, ler o livro, lembra vocês o quê? A Josias. O modus operandi de Deus depois do exílio é o mesmo de antes do exílio. Você tem um avivamento antes do exílio e um avivamento depois do exílio. Para quê? Se aquele povo não tivesse sido avivado antes do exílio, não teria mais Judá.
E se o povo não fosse avivado depois do exílio, eles não teriam levantado a cidade. Teriam que se levantar, mas sem ídolos. Olha lá. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Mesma coisa de Josias. E Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém. Erguendo as suas mãos, e eles curvando as suas cabeças, adoraram ao Senhor com suas faces voltadas para o chão. Deixe-me te explicar o conteúdo disso aqui. Quando Esdras e Neemias chegam, qual é o cenário que eles estão vendo? Aquele povo que voltou com Zorobabel tinham se casado com mulheres cananeias, hetéias, moabitas e etc. E essas mulheres, por sua vez, trouxeram de novo ídolos para dentro da congregação. Só tem um problema. Dentro de Judá, o cerco era pesado contra esses casamentos. Porque se Judá se misturar, o Senhor Jesus viria de sangue misturado. Então tinha que ser sangue puro, de judeu, tribo de Judá. Quando Esdras está indo ele faz 3 coisas, o pregador Esdras. A primeira delas, ele para, junta aquela multidão com ele e faz um jejum de 3 dias. Olha o jejum de 3 dias aí de novo atacando. Depois de 3 dias de orar e jejuar, eles vão para Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém, a notícia que Esdras tem é, a nação está misturada. E o que mais? Ídolos. Porque veja, começa com as pequenas raposinhas. Com um deusinho aqui, outro aqui, daqui um pouco está o Moloque de volta de novo. Daqui um pouco está Astarote de novo. Daqui um pouco tem sodomia de novo. Desse jeito que começa. Esdras percebe que ele precisa urgentemente de uma intervenção divina dentro da nação. E se ele não fizer essa intervenção, não sobra ninguém. Quando nós lemos o texto aqui, Esdras 8, versículo 21, eu proclamei um jejum junto ao rio Ava, para nos purificarmos e nos humilharmos perante o Senhor. Esdras proclama um jejum. Segunda coisa que ele faz, convoca a nação para uma sequência de vida de oração. Há 2 tipos de oração que acontecem ali. A primeira oração que acontece é aquela que Esdras vê a nação já afundando no pecado. Ele dobra o joelho, sozinho. E ele começa a orar, em voz alta, pelo pecado do povo. Senhor, eu estou com vergonha de olhar para o Senhor. Esse povo de novo, não é possível. Estão se voltando de novo para ídolos, demônios, já tinha feiticeiros de novo dentro da cidade. Meu Deus! De repente o povo começou a ouvir o sacerdote Esdras, escriba, e começou a se juntar a ele ali de joelho. No pátio do templo, o templo ainda não estava de pé, no pátio do templo, e vai, chorando, e ele chorando. Quando ele levanta a cabeça, tem uma multidão de gente, diz o texto bíblico, chorando de soluçar. Esdras estava debaixo de uma unção de um avivalista. Ele havia jejuado e consagrado para esse momento. Qual momento? Pegar o livro e pregar o livro diante do povo. O escriba era responsável pelo estudo e pelas pregações. Você tem 2 grandes pregadores nessa história, Esdras e Josias. Uma multidão chora em lágrimas, arrependendo, junto com Esdras. Senhor, só que vai ter um problema grave. Senhor, eu me arrependo. Tá bom.
Daqui um pouco, no outro dia, antes do sol aparecer, uma multidão se cerca na rua de Esdras, na casa. Uma multidão sem fim. O que é isso, gente? Deus estava gerando nesse povo fome. Sabe o que eles fazem? Por favor, sacerdote, leia para nós o livro. Sabe o que é isso? Fome. Irmãos, se nós não tivermos fome da presença do Senhor, fome das suas santas palavras, nós não vamos andar sobre o mar. Nós não vamos viver coisas espirituais, sobrenaturais. Nós precisamos entender. Amós 8, verso 11. Nos últimos dias enviarei sobre a face da terra fome, mas não de água ou bebida, mas das santas palavras do Senhor. Você precisa pegar mais nesse livro. Mas não pegar por obrigação. Eu vou te dizer em nome de Jesus, que essas experiências que vocês estão tendo, vocês vão ser chamados, atraídos à palavra. Atraídos às santas palavras de Deus. Esse livro aqui, gente, tem vida própria. Se você não sabe pregar, chama alguém, leia um capítulo para ele. Você vai ver o que vai acontecer. Esse livro tem sua própria unção. Na realidade, ele não precisa de mim para ser exposto. Eu faço porque ele transforma a mim. Essa maneira que eu estou pregando a vocês há alguns dias, era a maneira bíblica como que Esdras e os sacerdotes pregavam, fazendo as narrativas e falando do poder de Deus. Lembra lá? Pedro, em Jope, Atos 10, 44. Leia Atos 2. O que Pedro fez? Ele abriu e fez a narração do livro do profeta Joel. E todos foram batizados com o Espírito Santo. Sabe, existe um negócio aqui, irmão, deixa eu te falar. Deus não está muito nem aí se você é profundo ou não. Deus quer que o homem dele, o homem de Deus, seja fiel. Fiel! É tremendo você ver que, lá com Esdras abre o livro e começa a pregar. Pregar, porque ele lia e explicava, como faz os sacerdotes, os escribas. Mas sabe o que começou a acontecer? O povo começou a se arrepender e a chorar. Só que, igualzinho com Josias, queimar ídolos, desfazer braceletes, correntes, agüeiros, livros de feitiços e queimando. A tal da fogueira, ela é famosa na Bíblia, ela está em Atos, quer ver? Atos capítulo 19, no versículo 11. Olha esse avivamento de Éfeso, idêntico ao de Esdras e Josias, com Paulo. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Pode ir. De modo que até os lenços e aventais que levavam aos enfermos e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. Então alguns judeus ambulantes, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos e o nome do Senhor Jesus, dizendo: conjuro-te por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu, principal dos sacerdotes, os que faziam isto. O espírito maligno respondeu e disse: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você quem é? Olha que coisa doida, gente. E o homem que tinha um espírito maligno saltou sobre os 7, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus, feridos daquela casa. Esse demônio era famoso na cidade. Olha o que acontece. Isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso. E o temor caiu sobre todos, 350 mil habitantes. E o nome do Senhor era magnificado. E o que mais? Pode ir. E muitos dos que criam vinham o que, gente? Confessando e expondo seus atos, igualzinho Josias, Esdras. Olha que coisa. Continua.
Também muitos que usavam artes curiosas juntaram seus livros e trouxeram e queimaram diante de todos os homens, e feita a conta do preço, 50.000 peças de prata. Até isso vocês sabiam. O que aconteceu na época de Paulo é que 350.000 pessoas aceitou Jesus, e o povo, eles fizeram fogueiras, queimando feitiçaria igual aos irmãos. Deixa eu te falar, esse é o modelo bíblico. Se você está no lugar e tem festa, não que ali não tenha o Senhor, mas o lugar aonde Deus está, tem quebrantamento, tem arrependimento, tem mudança de vida, tem transformação de vida, tem mudança, tem lágrima. Por isso que eu fico preocupado com a distância que a igreja moderna está tomando do modelo bíblico de poder. O povo com Esdras, olha, aquele é o último registro bíblico de um povo judeu tendo que entregar ídolos e abandonar seus ídolos. É o último, com Esdras. A partir de Esdras não tem mais. Aí já vem o profeta Malaquias e o profeta João Batista. Sem falar, e aqui eu vou concluir com isso aqui agora, as características do que Deus fez em Nínive. O que Nínive tinha de mais quando o Senhor prometeu que iria mudar e transformar Nínive? Primeiro, violência extrema. Naum capítulo 3, versículo 1. Nínive foi tão terrível que ela precisou de 2 profetas. Naum 3, verso 1. Ai da cidade ensanguentada. E esse ensanguentado é por causa do Moloque. Ela está cheia de mentiras e roubos, e não se aparta dela a presa. Nínive. Os pecados de Nínive era empalamento. Os irmãos sabem o que é isso, essa linguagem que eu estou falando? Quem sabe? Empalar. Empalar é você pegar o prisioneiro e pegar uma haste pontuda, uma lança de madeira e partir para dentro dele. E isso era a cultura de Nínive, eles faziam isso e deixavam na cidade para o povo ficar olhando. E o Manassés era amigo do rei de Nínive, está explicado. Empalamento público de prisioneiros e forasteiros. Sacrifícios humanos a Moloque, já falei isso para vocês. Ele sequestrava as pessoas e crianças para alimentar o culto a Moloque. Segundo, opressão e injustiça. Sofonias 2, verso 13. O que tinha em Nínive? O que é interessante os irmãos perceber é que, estão vendo que eu estou falando de profetas como Sofonias, como Naum, como Zacarias, como Ageu, como Jeremias. É interessante você saber que todos são contemporâneos à história. Todos participam. Pode pôr o texto. Sofonias 2, verso 13. Não tem nessa Bíblia, não? Ah, entendi. Para Sofonias, era comum aos habitantes de Nínive ceder as suas casas aos reis. Mas tem um dado aqui que é o pior. Era comum dentro da cidade cederem suas esposas ao rei. Aquilo que aconteceu com Davi e Betseba era cultura em Nínive. E não podia dizer não. E ele estenderá a sua mão contra o norte e destruirá a Assíria e fará de Nínive uma desolação e terra seca como um deserto. Sofonias era brabo, irmão. Era brabo. O que mais que nós temos ali dentro? O que Deus fez com Nínive? Põe para mim Jonas 3, do 5 ao 10. Para mim isso aqui é lindo demais, gente. Porque essa cidade é o demônio. Ela era pior de Sodoma e Gomorra. Mas olha o que acontece. Jonas pregou
E olha o que acontece com a cidade. As pessoas de Nínive creram em Deus. Que coisa poderosa! Senhor, e diz assim, ó, as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior ao menor. Meu Deus! A cidade ensinou o mundo a crueldade, ensinou sacrifícios, ensinou de tudo que não presta. O exército assírio é o pior da história. Olha o que você está lendo aqui. Um moço pregou, pensou que não ia acontecer, depois de 40 dias diz, Nínive creu em Deus. Senhor, nos dê esses resultados, Senhor. Vamos, irmão. Peça esses resultados ao Senhor. Senhor, nós clamamos por Curitiba. Nos dê esses resultados no Brasil, que ganhou o prêmio de nação mais promíscua do mundo. Bom, então o terreno está perfeito para avivamento. Nós vamos viver resultados bíblicos de avivamento. Meu Deus! Sabe, o Senhor vai levantar muita gente nesse período. Gente que nem pensou que era pregador, vai virar pregador. E o texto continua. Vamos ler até o verso 10. O que aconteceu? Assim, pois, a palavra do Senhor chegou ao rei de Nínive. Gente, esse rei, eu já contei para você sobre ele. Eles inventavam o meio de judiar das pessoas, de tortura. O rei de Nínive se levantou de seu trono, tirou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. Continua. E fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos nobres, os ricos, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem dê a eles alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus. E diz assim, se convertam. O rei está falando. Convertam cada um do seu mau caminho e da violência que está em suas mãos. Gente, para mim, em termos de resultado, pelo que a situação oferece, para mim é o que mais me choca, é isso aí. Por tudo que representa Nínive, quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá? Se apartará de ti o furor, de sorte que não pereçamos? É aí que está. E Deus viu as suas obras, como se desviaram do mau caminho. E Deus, aqui você tem, Deus se arrependeu, a palavra é desistiu de fazer o mal que ele tinha anunciado que faria. Esse nosso Deus é muito tremendo. Eu estou aqui para declarar os resultados de um avivamento na sua família. Os resultados de um modelo bíblico da parte de Deus. Eu estou crendo, irmão. Eu estou crendo que, eu já creio nisso e estou crendo e estou orando por isso. Eu já tive sonhos de político nacionalmente indo na televisão e pedindo perdão por pecado. Isso vai acontecer. Isso aconteceu na Colômbia, isso aconteceu nas Ilhas Fiji, isso aconteceu no Haiti, de líder pedir perdão e entregar a nação ao Senhor. Mas Deus vai levantar seu povo. Ô irmão, Deus vai te levantar, irmão. Deus vai te levantar. Você percebeu uma coisa em toda a narrativa? Todos os avivamentos foram idênticos e têm os mesmos modos operantes da parte do Espírito Santo? Quer dizer que, o que quer dizer? Quer dizer que esse é o avivamento que nós buscamos. Esse é o avivamento que queremos. De coração. Fique em pé no seu lugar.
Foi? Quem fez? Ah, foi mesmo. O governador de São Paulo fez isso. Apareceu a imagem dele no mundo todo, porque dizendo que ele afrontou os árabes, né? Eu ouvi o Tarcísio, ele orou e pediu perdão a Deus pelos pecados da nação brasileira. O Tarcísio. Isso vai criar força, gente. Quem crê comigo aí? Isso vai criar força. Mas aqui eu estou diante de gente apaixonada por Jesus. Pega um pouquinho de cada avivamento desse. Pega o amor por Deus de Josias. Pega o zelo da pregação de Esdras. Pega a mensagem verídica de Jonas. Pega a intrepidez de Paulo em Éfeso. Quando você for orar hoje de madrugada, abra a boca e fala: Senhor, eu quero esse avivamento. Levanta a mão. Obrigado, Espírito Santo, por tua palavra aqui. Obrigado porque o Senhor não despreza. E essa palavra que nós estamos ouvindo, Espírito Santo, ela está gerando em nós um conhecimento bíblico sobrenatural, enriquecendo o nosso entendimento das coisas de Deus. Ó Espírito Santo, te amamos.